Bom dia, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Vamos sentar um pouquinho? Bom dia também aos nossos irmãos que estão conosco através da internet. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém. Nós temos uma visitante ali, pelo visto. A irmã, Deus te abençoe. O nome da senhora? Irmã Rosângela, é bem-vinda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se tiver mais algum visitante também, é bem-vindo, né? Nós fizemos a dedicação do piano, a igreja adquiriu mais um instrumento, né, para ser usado na casa de Deus. A irmã Jéssica arrumou até uma blusa nova aí, né, irmã, para tocar o piano, né? Até um casaco novo, né? Amém. É bom assim, né? Ontem eu estava vendo os irmãos instalando aí, vendo a alegria, a felicidade dos irmãos, né? Essa é a nossa felicidade, eu creio que é a felicidade de Deus, né? Se nós agradamos uns aos outros, Deus fica feliz, né, com a nossa simplicidade, dessa maneira, mas eu creio que está sendo do agrado de Deus o que nós estamos fazendo, né? Tudo que fazemos, procuramos fazer do melhor que podemos, para que Deus possa ser engrandecido, e o nosso desejo é sempre oferecer melhor para Deus. Tudo que fizermos, Deus merece mais, né? Mas na medida que conseguimos, estamos adquirindo as coisas que precisamos, né? Então Deus supre as nossas necessidades. Não tem nos faltado nada. Deus tem nos suprido com tudo que precisamos. Com saúde, com bênção, com paz nos nossos lares, né? Temos tido lutas, muitas, mas também muitas vitórias temos alcançado, né? De maneira que só temos motivos para agradecer ao nosso Deus por tantas bênçãos alcançadas. Mas, meus irmãos, os diáconos falaram conosco hoje pela manhã, nos lembrando do próximo domingo. Será domingo de votação lá no Brasil. Uma boa parte dos irmãos, a maioria, né? Então eles votam lá no Brasil, e nós também, inclusive, e nos sugeriram de não fazer a escola dominical presencial aqui. Então estaremos fazendo a escola presencial, a escola transmitida lá de Foz, né, aos irmãos de Guaíra. Então a nossa transmissão será normalmente no mesmo horário, daqui o culto daqui, né, 8h30 daqui, 9h30 horário brasileiro. Então nós estaremos transmitindo o culto lá de Foz. Então os irmãos fiquem tranquilos que não, pela transmissão não vai mudar nada. O horário mesmo, tudo conforme aqui é feito, né? Porém estaremos fazendo a transmissão lá de Foz, devido aos irmãos que vão votar, né? A igreja de Santa Rita, vocês ficam livres a parte da manhã para fazer esse trabalho com a lei, né? Que é de ir lá e fazer o nosso voto, cumprindo com a justiça dos homens, né? E à tarde nós teremos o nosso culto de Santa Ceia normal. Amém? Então, os irmãos não deixem para fazer isso a parte da tarde. Então, levantou de manhã, já caminhe para lá, faça a sua parte com a lei e não comprometa o período da tarde, que daí nós estaremos aqui para o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Ficou bem entendido? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que ficou. Pois é, irmã, a escolinha das crianças, daí no caso, nós não faremos devido, né, a transmissão ser feita lá por Foz, né? E então ficará para o próximo culto daí, a escolinha das crianças. Ficaremos sem a escolinha das crianças desta vez, amém? Só a transmissão do culto mesmo. E aqueles que puderem ir, voltar e mesmo assim conseguir acompanhar a escola, então seria bom também, né? Mas de uma maneira assim, para ficar livre para a igreja a parte da manhã, para cumprirmos com a nossa parte com a lei, amém? Mas o nosso pedido é esse aí, faça isso na parte da manhã para não comprometer o período da tarde, tá bom? Os irmãos do 26 aí, irmão Luiz, avisa os irmãos que domingo de manhã, então, nós não teremos a escola aqui, tá bem? Só mesmo o culto da tarde. Transmite para os irmãos aí, fazendo um favor.
Eu creio que seria isso, né? Se tiver mais alguma coisa para falar, então os diáconos estarão trazendo para nós e nós estaremos dando o comunicado ao encerrar do culto. Mas agora eu vou pedir à igreja a se colocar de pé para nós fazermos a leitura São João, capítulo 21, e nós leremos a partir do versículo 34. Esse é isso mesmo. Não, espera um pouco, não. Só um minutinho aí. Ver se eu anotei certo aqui. Não. É São João, capítulo 21, e o versículo 3 e 4. Só falta uma vírgula no meio aqui. Uma vírgula faz toda a diferença, né? 3 e 4. Somente crer. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Pai Santo, a Tua palavra, Senhor, nós lemos. Nós não temos nenhuma dúvida que aqui está a palavra de vida. Temos em nossas mãos o livro da lei. Por esse livro, Senhor, o Senhor salva, mas nesse livro também contém as palavras daqueles que hão de ser julgados por Ele. Por isso o Senhor nos estende nessa manhã o privilégio de recebermos a Tua palavra de salvação em nossas almas. Por segurar nessa linha que conduz à glória, Senhor. O Senhor possa dirigir uma palavra a cada coração. E que ao sairmos daqui possamos, como aqueles irmãos que andavam com Jesus pelo caminho chamado Emaús, não ardia em nossos corações enquanto Ele nos falava. Abra, Senhor, as Escrituras para nós. Prepara-nos para receber desse alimento espiritual que é a Tua palavra. Unja a nossa boca para falar, os ouvidos para ouvir e para guardar, e que em tudo o Senhor tenha a preeminência e o controle total do nosso espírito e da nossa alma, pois assim pedimos em nome de Jesus e encomendamos, Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir, pode sentar a igreja, vamos ouvir a irmã Lenoir e a irmã Jéssica cantar o hino O Viver é Cristo. Tentei me acostumar
sou, tudo que sempre desejei. Em Cristo encontrei motivos para sonhar, coragem para lutar, vencer o impossível, mudar minha história. A Ele eu olhei, me deu a sua mão e nele encontrei a força e o poder. Esqueci-me do passado e nele recomecei. Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor. Cristo, nesse nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo, mas sou tudo que sempre desejei. Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor. Cristo, nesse nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo, mas sou tudo que sempre desejei. Em Cristo não sou eu mesmo, mas sou tudo que sempre desejei. Graças ao nosso bom Deus, né? Cristo é tudo aquilo que nós sempre desejamos e continuaremos a desejar, né? O Alex está conosco hoje pela manhã aí, nos ajudando, né? Na parte da técnica. E alguém pergunta, mas você não tem dó dele? Eu falei, eu não. Quem tem que ter dó dele é a irmã Lila, né? Eu não tenho dó dele, não. Nós estamos aqui para arrancar o couro dele, né? Nos ajuda muito, é uma benção, né? Junto com o irmão Raul e a equipe, tem sido de grande ajuda para nós. Ontem o irmão Inés, com a sua equipe, estava aí arrumando, né? Ajustando os bancos e de maneira que a acomodação está melhor, né, irmão Inés? Então, no mesmo espaço, mas acomodou melhor. Então, nós estamos a cada dia procurando melhorar, né? Mas tá bom. Mas aqui, irmãos, na leitura que nós fizemos, nós vemos que os discípulos, eles não conheceram a Jesus. Eles não conheceram. Mas, depois eles haverem visto
o seu mestre ser crucificado. Veja que eles estavam num estágio de grande agonia e aflição, porque a confiança que eles tinham que era Jesus, o mestre, o pastor deles, dependurado num madeiro, aquele que há muito eles esperavam, que era o rei, colocado sobre uma cruz, e sobre os olhos de todos que ali estavam contemplando a sua morte. Então, era um estágio de grande agonia e aflição, ao ponto de dizer, ou de pensar, acabou a nossa esperança, né? Acabou a nossa esperança. Enquanto ele estava sofrendo, mas vivo, ele estava conosco. Mas agora os nossos olhos veem e contemplam a sua morte. Então, ele já tinha ressuscitado, aparecido a muitos. Tomé, a irmã Rosângela é filha da irmã Aparecida? Ah, mas que benção, né? Uma hora dessa eu vou fazer uma visita para vocês lá, eu já falei para sua mãe. Uma hora dessa que Deus preparar, não vou marcar data, mas uma hora que Deus preparar, eu vou fazer uma visitinha para vocês, tá? Então, depois de tudo acontecido, Jesus já ressurreto, Tomé já precisava de ver as mãos, né? Não conseguia crer. Mas parece que acabou a igreja, né? Acabou. Não tem mais sentido ficar aqui. Não faz mais. Não tem o porquê nós reunirmos mais. Então Pedro disse, sabe de uma coisa? Ele já tinha saído de trás das redes. Ele já tinha largado isso para servir Jesus. Andado muito tempo com ele. Quem sabe anos caminhando juntos, né? Mas aquilo que aconteceu ali foi tão forte, tão difícil, que ele disse, sabe de uma coisa? Eu não quero saber de mais nada. Quantas pessoas estão assim, decepcionadas? Decepcionadas com a vida, decepcionadas com tudo. Então Pedro falou, sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer o Mestre. A vida perdeu o sentido. Disseram-lhe eles, os que estavam junto com Pedro. Então Pedro foi um encabeçador. Como se fosse um pastor para eles, né? Então os outros que estavam junto com eles disseram, vamos contigo. Não nos sobra mais nada a fazer. Vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Aí que vocês viram. Deus não permitiu que eles pegassem um peixe. O cristão não tem satisfação fora da palavra. Poderia ter pego pelo menos um, né? Mas Deus não deixou eles pegar nenhum para dizer, o lugar de vocês não é lá. Vocês estão passando por uma fase de decepção, por uma fase de frustração, porém um novo dia vos espera. O novo dia vai romper. Às vezes um exame
uma notícia, te joga lá embaixo, lá no fundo, e você não sabe o que fazer. Às vezes a gente vê irmão passando por vales na vida, que não, parece que não tem saída. É o que esses irmãos aqui estavam enfrentando. Ó. Porque ferir um irmão, tudo bem, é difícil, mas ferir o pai de família? E o que aconteceu com eles foi justo isso aí. O pai de família foi ferido. Desnorteou a casa. Naquela noite, não apanharam nada. Às vezes, pessoas às vezes saindo, tomando um rumo diferente, e por um longo tempo, às vezes até as coisas vão indo, né? Filho pródigo, a gente vê, foi gastando o que tinha e foi indo, até que chegou num determinado lugar que ele não pôde mais ir à frente. Então Deus fecha todos os caminhos. Dá corda por um tempo, mas de repente começa a fechar os caminhos. Fechar as portas, aonde ele bate, está fechado. Aonde ele bate, está fechado. Aí ele lembrou da casa do pai. Foi indo. Mas de repente começou a descer. Os amigos que eram do seu dia a dia começaram a se afastar. As pessoas que eram ali da sua roda de amizade começaram a deixar. A alimentação que era farta começou a diminuir. Quem sabe a saúde que era boa deixou de existir. E a Bíblia relata que de repente ele estava alimentando com os porcos, comendo das bolotas, junto com os porcos, os animais. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, para que ele lembrasse da casa do pai. Ele disse, mas na casa do meu pai, eu tinha de tudo, né? Os jornaleiros comem à mesa com meu pai, e eu aqui comendo com os porcos. Levantar-me-ei e hei de ter com meu pai. E hei de ter. Agora, esse alimento aqui que nós estamos falando não é o alimento físico, é o alimento espiritual. A Bíblia fala que chegaria o dia que os homens correriam de um lado para o outro como vagabundos. Não com sede de água e nem com fome de comida, mas de alimentar-se da palavra de Deus. Porque a única coisa que sustém a nossa alma é a palavra de Deus. Se a pessoa está com sede, não adianta ele tomar um refrigerante. Ele tem que tomar água. Um refrigerante é bom? Não vou dizer que não seja. Ainda que para a saúde não é benéfico. Mas tudo tem um centro. Você está comendo uma carne, né? Um dia ou outro, tomar um refrigerante, tudo bem, nós não somos legalistas. Mas se a pessoa está com sede, não adianta. Pode tomar refrigerante como for, mas só vai saciar a sede a hora que ele pegar um copo de água e tomar. E com a nossa alma não é diferente. Às vezes as pessoas tentam até vou procurar um caminho mais fácil, né? Mas Deus não permitiu que eles pegassem nenhum peixe. A pessoa não consegue se satisfazer senão com a pura palavra de Deus. Eu já vi relato de pessoas, irmãos, sinceros mesmo, dizer: eu não dou conta de viver a fé. Porém, eu sei aonde está a verdade. Isso com semblante caído, lágrima nos olhos. Mas eu tenho aprendido isso aqui, o profeta nos ensinando, a Bíblia nos ensinando, que Deus
não rejeita uma cana esbagaçada, uma cana moída, um coração contrito. Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado, chorando. Ele não tem os seus braços encruzados. Deus não faz acepção de pessoas. Não. Pelo contrário, a gente tem que ler a Bíblia e entender as entrelinhas da Bíblia. Ele disse, o são, ele não precisa de médico. Para que uma pessoa sã vai fazer o que no médico? Num consultório médico, o que um são vai fazer lá? E de repente, bate na porta, entra um enfermo. Entra um que precisa. E ele não sai dali sem levar uma receita médica, dando o remédio certo. E ele vai e toma aquele remédio e de repente ele está bem. E assim nós viemos na igreja para quê, irmãos? Nós viemos aqui porque nós precisamos. E Deus entra lá dentro da nossa alma e visita os nossos corações. E ao sairmos como aqueles que andavam junto com Jesus. Veja que eles estavam andando com Jesus, mas não estavam reconhecendo quem era Jesus. Jesus começou a fazer pergunta para eles, falando de si mesmo, né? E eles só diziam, pois é, a nossa esperança foi embora. Nós confiávamos nele, ele era nosso príncipe, nosso rei, mas nossos olhos viram ele lá em cima crucificado. Acabou a igreja, acabou tudo. Ei, coisa boa. Mas já estava ficando tarde, o dia já estava declinando. Fizeram um convite para ele. Já está ficando tarde, entra, fica conosco essa noite aí. E Jesus aceitou o convite. O profeta diz, ele vem para quem está esperando. Para quem permite que ele entre no seu coração, faça uma visita, morada ali. Começaram a comer. Jesus começou a conversar com ele e partiu o pão. Quando partiu o pão, eles reconheceram, esse é o mestre, gente. Jesus desapareceu. É bom demais, né? A gente passear com Jesus. Tirar da história e colocar na vida. Por maior que seja a luta que enfrentamos, mas o convite foi feito. Fica conosco. Ainda que eu tenha que enfrentar o que eu tenha que enfrentar pela frente, mas fica conosco. Isso me priva de tanta coisa. Todas as facilidades que o mundo tem tido e tem dado, a sua presença tem me privado. Mas eu faço isso com amor. O profeta disse, a mulher ela não respeita o marido, não é por uma imposição, tem que ser, não. Ela respeita o marido, faz a comida, prepara as crianças, deixa tudo do jeito, é porque ela ama o seu esposo. Ela faz por amor. Né? Então nós servimos a Deus é por amor. Não é por força, nem tampouco por violência. Mas é porque Ele achou graça em nós. Né? Aí a Bíblia diz, e isso é tanto quanto ao nosso Deus chamar. A salvação é para vós, é para os vossos filhos e para tantos quanto o nosso Deus chamar. Veja que os braços dele continuam abertos.
esperando aqueles que ainda hão de vir. Então esses irmãos não reconheceram a presença de Deus. Agora, São Lucas, no capítulo 24, e no a partir do versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, explicando para eles. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia passar mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. É o que nós estávamos falando. Fica conosco. Porque já é tarde, Senhor. Já declinou o dia, está escurecendo. E entrou para ficar com eles. Fizeram o convite e ele aceitou. Já está terminando tudo. O que a Bíblia fala que aconteceria, a ciência se multiplicaria. A ciência se multiplicando de uma certa forma, conversando com algumas pessoas e dizendo: vocês perceberam o quanto a ciência se multiplicou? Não vamos falar de 20, de 10 anos para cá. Em todo sentido, uma criança hoje tem o conhecimento com o celular na mão de antigamente, de pessoas mais antigas que não chegaria. Pessoa vivendo em 60, 70 anos não tem o conhecimento de uma criança de 10 anos. De tecnologia, às vezes eu preciso de alguma coisa, eu falo: filho, como que faz isso aqui? Meu menino tem muito mais conhecimento do que eu nessa negócio de tecnologia, essas coisas. Eles vivem no tempo da ciência, do conhecimento. Agora a Bíblia fala que a ciência, ela se multiplicaria. Mas junto com a ciência, nunca se viu tanta perversidade, o amor de muitas pessoas esfriando. Então, quer dizer, se nós olharmos aqui, nós vamos vendo que a Bíblia, ela não seria verdadeira se ela não estivesse cumprindo como está. Mas o que acontece é o seguinte: a coisa vai ficando tão normal, tão natural, que as pessoas não veem o cumprimento da Bíblia. Carros hoje, já tem tecnologia de carros hoje que tem um sensor que ele não bate no outro, não choca no carro da frente. Andando em alta velocidade, passa alguma coisa na frente, ele segura sozinho, freia sozinho. A Bíblia fala o profeta, não me falta agora o nome do profeta, que ele viu uma visão dos carros andando como tochas. Né? Doenças, inúmeros tipos de doenças. O profeta falou: os homens fabricarão vírus. Germes, ele fala, né? Olha aí, pandemia que nós passamos. Então, tudo mostrando que nós estamos no fim do tempo. Mas os discípulos fizeram essa chamada, ou fizeram esse convite: fica conosco, Senhor. O tempo já está acabando, já se faz tarde. O mundo já está prestes a terminar. Não haverá uma 8ª era, nós estamos vivendo na 7ª era, e no declinar da era, no entardecer da era, ou seja, tudo está chegando ao seu fim. Não haverá um 8º mensageiro, não haverá uma 8ª era, não, nós estamos vivendo na última. E já no declinar, se nós olharmos aqui,
Ali, irmão, se o senhor pega ali para nós, faz favor, coloca a filmadora, coloca lá. E coloca ali, mostrando o quadro das eras ali, ó. Cada era daquela lá, cada bolinha daquela representa um tempo. Ó, a era de Éfeso, ela começou no ano de 53 e foi até o ano de 1970. A segunda era de Esmirna, começou no ano de 170 depois de Cristo, terminou a era no ano 312. A terceira era começou no ano terceiro de 312 e terminou no ano 606. Começou a quarta era, mensageiro Columba, a era de Tiatira. No ano de 606 foi até 1520. Começou a era de Sardes no ano de 1520 depois de Cristo. Terminou no ano de 1750. Começou a era de Filadélfia no ano de 1950 e terminou no ano de 1906. No ano de 1906 nasceu o profeta da sétima era, chamado William Marion Branham. E ele disse: essa era será a era mais curta. A Bíblia diz: no tempo do entardecer haverá luz. E se nós olharmos ali, volta de novo lá, irmão. Se nós olharmos ali, aquela parte branca da bolinha lá era a parte do cristianismo que existia. Então, começarmos ali com Paulo, a era de Paulo, de Éfeso, né? E o mensageiro era Paulo. Olha o tanto do cristianismo que tinha lá, que era a parte branca e a parte negra, a parte preta. Eram pessoas que descriam, pessoas que não davam crédito à palavra de Deus. A segunda era já teve mais parte escura ali, assim, se vocês perceberem. Pessoas que não davam crédito a Deus, não estavam dando importância à palavra de Deus. Na terceira era, já deu mais de 50% das pessoas que não davam crédito à palavra de Deus. E nós vamos vendo cada bolinha daquela ali, a parte negra é a parte das pessoas que não queriam nada com o cristianismo. Mas todas elas tiveram mais do que a era de Laodiceia, que é a era que nós estamos vivendo. Você dá uma olhada na última bolinha lá e vê a quantidade de luz que tem ali. Aqueles são os cristãos, ó. Dá uma olhada lá. As pessoas que querem fazer a vontade de Deus, que estão esforçando para fazer a vontade de Deus. Quase que desaparece. Quase que desaparece. Aí você olha ali assim, vê naquela partezinha e quase que some dentro da bola, né, preta. E diz: mas graças a Deus. Graças a Deus. Pode voltar para o púlpito. Que Deus me encontrou, não porque eu sou alguma coisa. Irmão, nós não somos nada mais do que ninguém. Mas a graça de Deus. Foi a graça. Nós ouvimos as irmãs cantarem aqui. Foi a graça. A graça. A graça te encontrou, a graça me encontrou, a graça nos deu o privilégio de termos o conhecimento, de poder crer nisso aqui. Quase que extinguiu, quase que acabou. Ele disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora, por que é tão difícil? É porque está tão fácil. É difícil demais porque está muito fácil. A ciência está na mão, hoje na mão de cada um, né? Cada criança, é dificilmente uma pessoa que não tem um celular na mão.
Ali você abre tudo. Você pode assistir culto com o celular na mão. Você pode ler a Bíblia no celular. Você pode fazer tudo. Porém, quanta perversidade tem ali também. A ciência do bem e do mal está aí. Cabe na palma da mão. Entra lá no Google, no YouTube, ou seja onde for, está tudo ali. Né? Aí o profeta fala das 3 cargas que a igreja sofreria nesses últimos dias. Né? E uma delas é o comodismo. É muito mais fácil ficar em casa, não ter compromisso nenhum, não quer saber de nada com Deus. Né? E é muito mais cômodo ficar na frente de uma televisão ou ficar se divertindo na frente da internet, seja o que for. Mas não emprega-se mais força. E para servir a Deus, a Bíblia diz que nós precisamos empregar força. Desde os dias de João foi assim. É necessário empregar força. Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, declinou a era, declinou o tempo, não tem mais tempo. Fica conosco. E entrou para ficar com eles, graças a Deus, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e o lhe deu. No 31. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhe. Desapareceu. Na mensagem prova da sua ressurreição, no parágrafo 71, 70. Ouçam. E como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não apenas te envia, ficou com eles, né? Aí o profeta diz, ele não apenas te envia, mas ele vai contigo. Ele não é apenas um Deus levantador. Levantou um de um lugar, levantou um de outro lugar, agora os abandona, não. Ele é um Deus levantador e depois sustentador. Ele nos sustém no caminho. Ele supre as nossas necessidades. Às vezes não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E nem sempre o que nós queremos é aquilo que precisamos. Às vezes o filho quer comer um doce, mas na verdade o que ele precisa é de um lombrigueiro. Deus sabe melhor, né? Mas Deus sabe o que nós precisamos. Aí ele disse, eu estarei convosco. Quem estarei? Deus. Quem fez essa promessa foi Ele. Ele disse, eu estarei convosco. Só nas horas fáceis? Não, nas difíceis também. Só na sua saúde? Não, nas suas enfermidades também. Só nos seus sorrisos? Não, nas suas lágrimas também. Houve um questionamento do menino, quando o pai andava com ele pela praia, de repente o menino adormeceu. E lá na frente ele diz, pai, por que eu olho para trás e vejo só um rastro? O senhor me deixou sozinho?
O Senhor me abandonou na hora que eu mais precisei, que eu adormeci. Ele disse, não, meu filho. Na hora que você adormeceu, eu te tomei nos meus braços. Aqueles rastros que você estava vendo lá atrás não são os seus. Aqueles rastros são os meus. Ele não apenas te envia, mas Ele vai contigo. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo. E tudo que estava em Cristo foi esvaziado no crente, em você, na igreja. Deus está contigo. Eis que estarei sempre convosco, mesmo até o fim do mundo. Essa é a declaração da palavra de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que eu creio. E eu creio que você também crê assim. E se tivéssemos que ficar sozinhos, às vezes no lar tem um. Às vezes é apenas o marido, ou às vezes só a esposa. Os filhos não querem, o marido não quer. Mas aí o hino diz, se você não vai, não impeça a mim. Eu te respeito, eu te amo, porém eu tenho um compromisso com Deus, o qual eu não comprometo por nada nesse mundo. Se tivéssemos que ficar sozinhos, ficaríamos, pois é a palavra de Deus. Cada homem que já chegou a algum lugar teve que ficar sozinho. Somente em suas convicções. Aquilo não é uma sociedade. Há apenas um que andará contigo. Somente um. E este é aquele que fez a declaração, o Senhor Jesus. Ele é quem trilhará o vale contigo. É Ele quem trilhará o vale contigo. Vida eterna começa aqui. Por isso a Bíblia diz, tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Nós começamos a viver a vida eterna aqui embaixo. Aí que nós entendemos, quando o profeta fala na mensagem um guia, que ele deixou a esposa dele lá em cima e desceu para caçar, de repente, uma tempestade de neve, não se via mais nada. Mas ele lembrou que ele tinha colocado um fio de telefone, que ia daqui embaixo até lá em cima, metros e metros de fio ligado. E ele disse, a única maneira de eu achar o meu caminho de volta é se eu encontrar aquele fio. E ele começou a procurar, ia para um lado com a mão levantada e voltava, ia e voltava, com seu fuzil na mão, ia e voltava. De repente ele tocou em algo. Tum, e ele segurou e falou, está aqui, ó. Se eu não largar dele, eu vou bater lá em cima. E não foi o que Deus fez conosco? Ele deixou a palavra dele, isso aqui é o fio, ó. E ele segurou naquele fio. E ele disse, no final dessa linha aqui, desse fio, está aqui, tudo que há de mais precioso para mim. Lá em cima está a minha esposa, lá em cima está o meu filho, lá em cima está tudo que há de mais precioso para mim aqui nessa terra. E nós se agarramos nesse fio aqui, e não podemos largar dele por nada. Ao final desse fio aqui está o que há de mais precioso para nós. E a Bíblia diz, quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, Paulo disse, há um outro nos esperando. É por isso que nós pregamos, nós não pregamos só facilidade aqui embaixo, pelo contrário. Nós falamos que você vai ter um caminho difícil, que você vai ter, como Israel, você vai ter que lutar por cada polegada da estrada.
Você vai sofrer pelo nome de Jesus Cristo. A sua vida vai ser longa. A sua vida vai ser difícil. Os seus pés estarão em bolhas. Mas o final dessa linha, quando tudo aqui terminar, Ele disse, os nossos corpos serão transformados. E Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Aleluia. É Ele quem trilhará o vale contigo. O profeta disse, quando chegar à beira do rio, eu não quero problema nenhum no rio. Ele passará por cada trecho do arbusto Ele passará por cada trecho com arbustos espinhosos e subirá cada montanha ao seu lado. Se submeta a Ele, pois meu jugo é suave, disse Jesus, o meu fardo é leve. Não se submeta às coisas do mundo. Não se submeta às sociedades e diferentes organizações. Submeta-se somente ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que você possa fazer isso. Creia e veja a ressurreição. Meu Deus, por mais longo que sejam os dias do homem aqui embaixo, ele se findará. A Bíblia diz que os nossos dias, eles são medidos a palmos, assim, ó. Então, se eu tenho 5 palmos na minha vida, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, quando chegar no quarto, assim, ó, o quinto, eu não terei um 6º palmo. Por quê? Porque Deus conhece a medida dos nossos dias e nós não vamos além deles. Ah, o fulano morreu, era tão novo. Não, acabou o palmo da vida dele. Agora, nesse tempo, entre o nascer e o morrer, Deus nos deu a linha para nós nos segurarmos nela, para voltarmos para casa. Quantas pessoas vêm, nascem e nesse intervalo entre o nascer e o morrer, eles não se agarram nessa linha aqui, ó. E essa linha é a única que conduz à vida eterna. A única. Esse é o único caminho, certo? A Bíblia fala, contando por parábolas, mostrando para nós o que é o caminho de voltarmos para a eternidade. Ele conta a parábola daquele moço que chegou a Jesus e disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Aí Jesus começou a fazer as perguntas para ele. Nós vamos vendo que esse rapaz, ele era evangélico. Você guarda os mandamentos? Ele disse, desde menino. Cresci na igreja, sou crente. E todas as perguntas que Jesus foi fazendo para ele, ele foi passando. Até que Jesus disse, agora você vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me, e terás um tesouro nos céus. Aí a Bíblia diz que ele entristeceu. E Jesus o amou. Mesmo ele rejeitando a palavra, Jesus o amou. E parece que a gente fica olhando assim, né? Ele saiu da igreja, virou as costas para Jesus e foi embora. Parece que a gente fica olhando e vendo assim, ele saindo de cabeça baixa, desanimado, por não conseguir viver a fé. Mas aquela era a oportunidade que ele tinha para herdar a vida eterna. O próprio Jesus disse, e terás um tesouro no céu. Mas do outro lado,
nós vemos um outro rapaz chamado Lázaro, um pobre, dificultoso da vida. Aí diz que ele comia das migalhas que caíam debaixo da mesa do seu senhor, desde que a vida dele era difícil. Por isso nós falamos, esse caminho de Jesus não é um caminho fácil. Esse caminho é um caminho de renúncia. É um caminho difícil, é um caminho estreito. Por isso na mensagem de dores de parto, o profeta diz, por que escolheu esse caminho? Esse caminho estreito, esse caminho difícil. Mas chegou a hora de encerrar o dia dos dois. Ambos morreram, tiveram que morrer. Nós pregamos para vocês, é justamente isso. É viver correto aqui para reinarmos lá. É sofrer aqui para reinarmos lá. Ambos morreram. De repente, esse menino pede para Abraão: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque na minha boca, porque eu estou em chamas. Mas ele teve a oportunidade de aceitar, mas ele rejeitou. Ele virou as costas e foi embora. Aí Abraão disse: há um abismo entre nós e vós. Quer dizer, você numa dimensão e nós numa outra dimensão. Você na quinta dimensão, você escolheu, e nós aqui na sexta dimensão, porque ficamos com a palavra. Há um abismo entre nós e vós. Nós não podemos ir aí e nem tão pouco você pode vir aqui. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. É melhor sofrer com Jesus aqui, para reinarmos com Ele lá. Aí o profeta diz: porque você fez essa decisão precisa e correta, uma vasta porção dos céus espera por ti. Vale a pena lutar. Vale a pena esforçar. Vale a pena empregar forças. Vale a pena tudo que nós fizermos. Deus merece mais. De tudo que nós esforçarmos, Ele merece mais. Todo o tempo que orarmos, Ele merece mais. Todo o tempo que lermos, Ele merece mais. Quanto mais santificarmos a nossa vida, Ele merece mais. Nós fomos comprados por um bom preço. O preço que nós fomos comprados foi o preço de sangue. Custou a vida de Jesus lá no Calvário, para que nós tivéssemos vida. E Ele não está olhando, Ele não está condenando. Jesus não condena ninguém. Pelo contrário, Ele ama todos. Quem condena é Satanás. Quem acusa é Satanás. Mas Ele está lá, com os braços abertos, morrendo e salvando. O ladrão que estava lá porque merecia, enquanto o outro dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva a nós e a ti. Repreendia o outro dizendo: não temes a Deus, nem estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam, mas e este? O teu posicionamento, a tua decisão, o seu jeito de viver, mostra em que lado da cruz você estava. Pai, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu para entrar junto com Ele.
Você vê que ele não pediu, me leva junto com o Senhor quando estiver no seu reino. Não, quando o Senhor estiver no seu reino, lembra de mim quando estiver lá. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós vamos ficar de pé. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós estudaremos ainda mais essa mensagem. Eu praticamente não entrei na mensagem. Muito, muito rica. Mas é o que Deus tinha para nós nessa manhã. É o que precisávamos ouvir. Depois nós vamos ficar ouvindo a irmã Jéssica e a irmã Lenoir. Fica comigo, Jesus. Nós vamos inclinar a nossa cabeça. Vamos fechar os nossos olhos. E agradecer a Deus por termos feito esse convite. Fica conosco, Jesus. Pai Santo, eles puderam ter feito muitas outras coisas boas na vida, mas nenhuma delas foram melhor do que esse convite que fizeram. Fica conosco, Jesus. Abriram a sua casa, abriram suas portas, abriram o seu coração para Jesus entrar ali dentro e cear com Ele. Se abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com Ele. Ó Deus, as portas estão abertas aqui, Jesus. As portas dos nossos corações. Quem sabe a pessoa, os irmãos, ouvindo através da internet, pessoas que não tinham aberto a porta do seu coração para Jesus entrar. E feito esse convite, fica conosco. Ainda há tempo, Jesus. Ainda há oportunidade, não encerrou o tempo ainda. A porta da arca ainda está aberta. Chegou o dia que o Senhor fechou a porta da arca. Ninguém mais entrou. Mas no dia de hoje, a porta da arca ainda está aberta. Pessoas possam estar tomando essa decisão de fazer esse convite. Já se faz tarde, Jesus. Já está acabando tudo. Os meus olhos têm visto que nós estamos vivendo nos últimos dias. Não haverá mais tempo. Fica conosco. Entra no meu coração. Toma o controle da minha vida, do meu ser. Me ajude, Jesus, a segurar com as duas mãos nessa linha de misericórdia. Essa fonte que jorra das veias de Emanuel. Esse sangue que está hoje sendo derramado a favor de todos aqueles que estiverem dispostos a abrir a porta do seu coração. Fica conosco. Abençoa, Jesus, a cada um dos teus filhos, a tua igreja, que tem se agarrado com o que pode, caindo, levantando. Ó Jesus, nem que for de arrasto, manquejando, se arrastando, mas nós não queremos ficar no meio do caminho. Nós queremos cruzar aquela linha de chegada.
cortar a faixa como vencedores. E a tua palavra diz: ao que vencer é que assentará comigo no meu trono. Pai celeste, esse pequeno rebanho, esses que nos ouvem, esses vencedores, têm sido vencedores, têm vencido o mundo, têm vencido tantas facilidades, têm passado por cima de tantas coisas, mas têm sido vencedores. Lares vencedores, famílias vencedoras, igreja vencedora. Santo Deus, que ao voltar aos nossos lares, que possamos voltar com nossos corações doendo, mas também com gratidão. Com gratidão. Eu coloquei a minha mão nessa linha. Que o Senhor me ajude a nunca tirar a minha mão daqui, até o Senhor vir me buscar, ou até que o meu corpo volte ao pó da onde ele veio, e a minha alma volte para Deus da onde ela veio. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Aumente a nossa fé. Dê-nos uma semana abençoada. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus, e que a graça e a paz do nosso Deus esteja convosco, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Vamos ficar então ouvindo o hino das irmãs Jéssica e Lenoir, Fica Comigo. E vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz. Então, correndo, fui em busca de Jesus. E logo que encontrei, fui falando: eis-me aqui, Senhor, corpo, alma e coração, para te servir. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. E hoje eu me sinto tão feliz que não sei como explicar. Só sei que Ele está sempre comigo e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, Ele
de dizer: fica comigo, fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser